Eu sou Shirley Ortiz, mentora de líderes, e hoje vou te ajudar a se desenvolver com mais leveza. Fica até o final desse vídeo e também já curte aqui para valorizar essa nossa entrega de conteúdo para você. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, as pessoas sempre pensam primeiro em corrigir seus erros, ir nos seus limites, nas suas falhas. E, na verdade, a gente tem uma abordagem que pode ser muito mais poderosa de desenvolvimento, que é quando a gente reconhece os nossos talentos naturais e a gente usa eles na máxima potência. Então, se eu percebo algo que para mim é um talento, é uma força, e eu consigo ampliar o meu uso dela que está, digamos, em 20% para 50%, 60%, 80%, eu consigo fazer com que isso traga para mim um resultado muito mais potente, de uma forma que valorize aquilo que eu trago como essência. Então, a Gallup tem um assessment, um teste, que é para avaliar quais são os nossos talentos principais naturais, né? Que é o Clifton Strand. Então, é um mecanismo, uma ferramenta para ajudar a descobrir quais são os meus talentos, onde eu devo investir, e aí sim, com esse investimento de tempo e energia, eu colher melhores frutos. Mas eu queria falar 3 coisas sobre esse assunto com você. A primeira delas, e talvez a mais relevante, seja em função do como a gente precisa mudar o nosso mindset. Porque a gente foi criado numa mentalidade onde a gente sempre foca no gap, na falta, no que não foi entregue. Então, desde criança, o que a gente não foi bom, o que a gente falhou, para daí a gente mudar, corrigir e ser um pouquinho melhor. Então, como a gente está no trabalho, no mundo corporativo, muito voltado para essa questão, até nos planos de desenvolvimento individual, a focar nas lacunas, né, nas faltas, a gente acaba perdendo muita energia para ter pequenas melhorias. Em alguns países isso já está bem diferente. Nos Estados Unidos, onde eles usam muito o Clifton Strand, a cultura das empresas já está de potencializar as forças. Só que quando a gente vai trazer isso num grupo, né, de alunos, que eu trabalho com uma formação de líderes, que traz um dos pontos é essa questão da evolução a partir dos pontos fortes. Ou mesmo uma mentoria individual, eu percebo a dificuldade das pessoas de entender que isso também é desenvolvimento. Porque elas olham para os seus talentos, a primeira coisa, mas eu também tenho que melhorar aquilo que eu não sou bom, né? Eu também tenho que melhorar. Então, qual é o conceito de melhorar? Melhorar não é só sobre pegar algo que está lá embaixo e trazer para aqui, para a região mediana. Melhorar também é pegar algo que já está acima da média e expandir. Então, perceba o quanto você tem olhado para as suas questões e colocado também força em expandir aquilo que já é luminoso. O segundo ponto é sobre valorizar. Então, quando eu já percebo, reconheço os meus talentos, qual a minha capacidade de olhar para a minha história, minha jornada profissional, minha jornada de vida e perceber onde esses meus talentos me ajudaram a chegar até aqui, onde me ajudaram a superar obstáculos, limitações, onde ajudaram a suprir uma necessidade de uma lacuna que eu tinha de outra área, mas eu consegui realizar aquele mesmo objetivo que para mim era difícil de um jeito usando, digamos, forças que não são minhas, mas eu consegui, usando as minhas próprias forças, chegar onde eu precisava, porque pessoas diferentes chegam ao mesmo objetivo por caminhos diferentes. Então eu não preciso me esforçar tanto para fazer um caminho parecido com o do meu colega, ou do meu chefe, ou de alguém da minha família, se eu posso criar meus próprios caminhos de uma maneira muito mais fluida. Então, valorizar é isso, olhar para minha jornada e perceber. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer algo que é talento, justamente por ser algo muito natural. Então, algumas pessoas me contam, né, que tem uma facilidade muito grande de conversar com pessoas em ambientes de pessoas desconhecidas, né? Chegar num evento, fazer networking, é algo natural, conversar é algo fácil. Chegar num jantar e logo conversar com as pessoas. E aí elas acham que aquilo é assim para todo mundo. Mas não, para algumas pessoas é uma grande dificuldade esse primeiro movimento de contato, esse primeiro movimento de abertura, de comunicação. Então, quem tem essa força, aqui no caso do Clifton Strand, ela vem dentro do tema de talento chamado carisma, que é essa facilidade de conexão com novas pessoas, né, é uma energia social alta e uma curiosidade de querer entender o outro, perceber o que tem em comum, perceber as pontes que conectam. E isso dá uma abertura imensa para chegar e ampliar sua rede de relacionamento. Então, se você tem esse talento, utilize de maneira intencional. E aí a gente chega no terceiro ponto. Então, primeiro, mudança de mindset. Segundo, valorizar os seus próprios talentos e reconhecer eles na sua história. E o terceiro, aplicar de forma intencional.
Então, quando você percebe, nossa, isso é uma força minha, então, não é todo mundo que tem essa facilidade. Então, o que eu faço com isso? Né? Olhando para o meu cenário, meus objetivos, como eu uso os meus talentos para colocá-los em ação, em movimento, usar no dia a dia mesmo, de maneira muito simples e prática, para que eles me levem ao resultado que eu quero alcançar e assim eu ter uma satisfação, uma realização e também entregas de mais qualidade, né? Então, se a gente faz esse exercício de refletir ao longo do dia, ao longo da semana, será que hoje eu estou usando os meus talentos? Como eu apliquei hoje que eu tive um resultado positivo? Porque quando a gente tem esse intuito e a gente aplica os nossos talentos de maneira intencional, a gente amadurece esses talentos, a gente fortalece, a gente desenvolve, amplia. E aí sim a gente transforma os nossos talentos em pontos fortes, que são os nossos diferenciais, que são de fato a nossa potência. Então, como você tem lidado com aquilo que a natureza já te trouxe, com as suas próprias características e virtudes? Você tem aplicado de maneira intencional? Comenta aqui e compartilha um pouco de como você tem transformado seus talentos em pontos fortes.